Gravando. Pronto. Gravando. Olá. Agora sim. Agora vai, turma. Conseguiu? Vamos aguardar a turma entrar aí. Beleza. 14 pessoas penduradas aí já. Esperando o atraso. Eu não sabia Faz que estava parte. pendurada. O atraso faz parte do mundo digital. É, Problema de conexão, internet que trava, luz que acaba, tudo acontece no meio virtual. verdade. Então vamos lá. Bom, eu vou apresentar você para o pessoal. A Vivian, ela é enfermeira, é uma pioneira, aí, inclusive na estética, né, Vivian? Vou contar esse seu lado. Uma das lutadoras lá em 2015 pela estética na enfermagem. Pois Agora, é. agora é estudante de medicina, agora está navegando em outros universos e tem aí para gente essa informação tão importante que quando ela me contou, imediatamente eu disse, não, a gente tem que divulgar, tem que contar esse caminho que não é tão complicado. Não sei se você vai falar de valores, mas quando você me falou, me surpreendeu, achei algo muito possível e bom de se fazer. Eu conheço muitas enfermeiras jovenzinhas aí, né? Eu já estou mais para lá do que para cá, eu vou, mas por outros caminhos. E eu tenho que ir e para um pós-doc, né? E morar nos Estados Unidos às vezes parece algo muito difícil. E eu já tenho alguns colegas por lá e já conheço pessoas que fazem esse caminho de documentação, legalização, né, rapidamente. Então, eu acho que é muito importante você contar para a gente esse caminho. Né? Eu procurei divulgar o máximo possível, uma semana aí um pouquinho corrida, mas coloquei lá nos meus grupos. Vou deixar gravado, né, para quem quiser conhecer, tá bom? Então, eu te passo aí a palavra para você contar para a gente o que é essa história de levar as enfermeiras do Brasil para trabalhar legalmente lá nos Estados Unidos, tá bom? Beleza. Boa noite, Eliane. Muito obrigada pelo convite. Obrigada a todos pela participação. Eu, como sempre, né, inovando, né, assim como eu inovei um dia na enfermagem estética, né, fui uma das loucas aí que lutou pra caramba em 2014, 2015, para que a enfermagem estética se tornasse uma realidade no Brasil. Você acompanhou a nossa luta desde o início, Eliane, não foi nada fácil, né? Foi. Conseguimos a resolução, aí veio a medicina com a ação judicial em 2016, enfim, aquela loucura que todo mundo já Foi. sabe, Estresse. né? Mas a estética veio para ficar, ela é multidisciplinar, não tem como voltar ao menu anterior, né? E como diriam, vão ter que nos engolir, não tem jeito, né? Enfermagem estética está aí para poder ficar. É. Eu, mais uma vez, inovando, né? Empreendedora como eu sou, agora eu estou trabalhando com a parte de preparação e recrutamento de enfermeiros que queiram seguir carreira de forma legal nos Estados Unidos, tá? Alguns enfermeiros ainda pensam que isso é impossível, que é muito difícil. Nada é fácil para a enfermagem, na verdade, né? Mas nada que um pouco de esforço não faça com que a gente consiga alcançar um objetivo. Os países de primeiro mundo estão necessitando de enfermeiros, né? Recentemente, o Conselho Federal de Enfermagem fechou uma parceria para levar enfermeiros para a Alemanha, né? O que corrobora exatamente com o que eu estou falando. Se não fosse uma realidade, o nosso conselho não estaria, né, envolvido com isso também. Nós trabalhamos com a parte de recrutamento para os Estados Unidos, Eliane. Eu estou aqui para poder tirar todas as dúvidas de vocês. Pode me perguntar o que você quiser. Não vou falar muito em relação a valores, porque não é a natureza da live. A live tem que ser um pouquinho mais curta, né? Mas eu já adianto para vocês que eu dou mentoria 5 a 6 vezes por semana pelo Zoom, tá? Tudo pré-programado, explicando de forma mais detalhada como é que funciona o processo. Beleza? Certo. Sigo. Você quer fazer alguma pergunta pontual? Eu gosto de perguntar assim, logo a princípio, qual que é esse primeiro passo que a gente tem que fazer, né? Qual que é a primeira ideia que a gente tem que seguir, assim, a orientação que você dá para a gente poder ir, esse prazo, esse tempo, né? Primeira coisa, como é que funciona isso? Qual é o primeiro passo que tu pede pra gente? Então, eu represento uma assessoria que faz a preparação e o recrutamento. Nós estamos preparados para receber o enfermeiro em qualquer fase do processo que ele esteja,
Desde o enfermeiro que está começando agora e nem sabia que isso é possível, né? Até o enfermeiro que está no estágio mais avançado. Porque existem enfermeiros que já estão no processo até. A primeira barreira que o enfermeiro latino tem, né? Porque a gente trabalha muito com a América Latina, outros países também, mas no nosso caso, particularmente a América Latina. Primeira barreira é o idioma, Sim. tá? Então, por exemplo, o programa em si, o processo em si, dura entre 2 anos a 3 anos. Aí muita gente fala assim, mas é muito tempo. Depende do tempo que você vai levar para poder aprender o inglês, né? Se você já sabe inglês, claro que o processo é um pouquinho mais acelerado. Se você não sabe, ele vai retardar um pouquinho, mas nada impossível, né? Nada que a gente, dedicando umas horas aí de estudos por dia, que não consiga alcançar. Então, a primeira barreira é o inglês. Então, se você tem a intenção realmente de ir e de desbravar esse novo caminho, não tem jeito. Eu sempre brinco nas minhas reuniões. É namorar, noivar e casar com o inglês. É esquecer de Instagram, esquecer de Facebook, se dedicar a isso. E claro, depois do inglês, existem outros passos que o enfermeiro tem que galgar. Mas a primeira parte, a primeira barreira mais importante é transpor o idioma. Tá. A primeira coisa, assim, pode ser um recém-formado ou existe uma idade mínima de formação, assim, uma quantidade de tempo de formação? Ou também idade, né? Até quantos anos se pode ir ou não se pode ir mais, né? Tudo isso acho que é uma dúvida legal, que eu já vi gente perguntando aí. Eu dou uma boa notícia, não existe limite de idade, tá? Não existe. Primeira coisa que eu falo nas mentorias, esqueçam da cultura brasileira, esqueça da desvalorização da enfermagem. Eu tenho relatos de enfermeiros com 40 anos que foram recusados para trabalhar em um hospital X porque tem 40 anos. Desde quando uma pessoa com 40 anos está improdutiva? Só Brasil mesmo, né? Nos Estados Unidos, existe uma lei federal, tá? Onde eles são impedidos de admitir uma pessoa por qualquer tipo de discriminação, seja raça, etnia, idade. Então, não existe limite de idade. E como eles pedem enfermeiros com alguma experiência, eles até gostam, né? Que se supõe que quanto mais idade, mais experiência você tem. Então, isso tá? conta. Quando, Conta. assim, tempo de formação vai contar. Tempo de experiência de hospitalar, principalmente, vai contar. Claro, então, Eliane, é o seguinte, nós não gostamos de iludir ninguém. Então, nós preparamos o enfermeiro para a vida real. Até existem hospitais que admitem enfermeiros sem experiência nos Estados Unidos. Mas os hospitais que são conveniados à nossa empresa, a maioria não aceita, tá? Eles estão pedindo pelo menos 1 a 2 anos, não estão pedindo muita coisa. 1 a 2 anos na área assistencial hospitalar. É enfermeiro para perfil de assistência, entende? Não estamos buscando estetas, não estamos buscando docentes. Esses profissionais podem se candidatar sem nenhum problema, mas sabendo que quem vai te contratar vai ser um hospital, ok? Então, enfermeiro para assistência. Assim, no meio desse processo, né? A gente inicia o processo, e no meio desse processo já se sabe mais ou menos para onde vai. Depois que se encerra o processo, que vem a contratação, é que se sabe. Pergunto isso porque eu imagino que nos Estados Unidos, aqui como no Brasil, há clínicas de atendimento também, né, de serviços de enfermagem e há hospitais, né? Então, você tem vários níveis assistenciais. Então, há a possibilidade de avaliar esses níveis hospitalares para se trabalhar? Sim, nossa empresa ela é conveniada a 318 instituições de saúde nos Estados Unidos, tá? Só que todas são perfil hospitalar. Tá. Então, é enfermeira nos diversos níveis de assistência hospitalar. Pediatria, UTI neonatal, centro cirúrgico, clínica médica. Claro que assim como no Brasil, as vagas assim de maior, o campo de maior oferta, de maior amplitude, são nas zonas tradicionais, como clínica médica, cirúrgica, etc. Mas tem também para neonatologia, para oncologia, para tudo, desde que seja hospital, ok? Quem contrata nesse caso, né, a gente tem um termo em inglês que se chama sponsor. Sponsor, traduzindo para a língua portuguesa, é patrocinador. No caso, o seu empregador. Então, é enfermeiro com perfil hospitalar e não tem clínica, nada disso, é hospital, ok? Tá. Nós temos 318 hospitais conveniados, Eliane, só que nós não podemos prometer para o assessorado que vamos conseguir o hospital que eles querem na cidade que vocês querem, ok? Acontece muito, gente. Eu tenho um tio que mora lá na Flórida, eu tenho parentes em Chicago, eu tenho como ir para lá? Nós sempre vamos tentar buscar um hospital que seja do agrado do assessorado, mas não podemos prometer, porque tudo depende de quais hospitais vão estar com oferta de trabalho abertas quando eu terminar o processo e se atendem ao meu perfil.
Por exemplo, se eu sou uma enfermeira que tenho prática em UTI. Então, claro que provavelmente você é destinada a esse tipo de atuação. Então, nós vamos procurar quais hospitais estão com vagas abertas em UTI e vamos oferecer para esse enfermeiro, entende? O enfermeiro não é obrigado a aceitar a primeira oferta. Ele pode esperar um pouquinho mais até que apareça um hospital do seu agrado. Mas não podemos prometer que vamos conseguir. Depende de quem vai estar com vagas abertas e que atenda o perfil do enfermeiro. Bacana. Ainda voltando lá para o início, né? Quantas provas em inglês a gente precisa fazer? Eu sei que existem duas classificações que eles pedem lá, né? Então, tem uma outra, fala um pouquinho sobre isso. Se a gente, assim, e sendo aprovado, né? Então, você vai iniciar no processo no Brasil. Esse processo demora quanto tempo? Ah, não sei nada de inglês e quero ir. Durante esse processo, dá tempo de se preparar no inglês para fazer essa prova e conseguir passar nessa prova? Dá sim, eu vou te dar um resumão do processo, como é que funciona em si, tá? Porque é bem um pouco mais complexo que isso, né? A minha mentoria leva quase 2 horas, aqui o período é mais curto. Então, eu vou dar uma estudada para você. Aqui é o resumão. Exatamente. Aqui é só uma pincelada para o pessoal assistir a mentoria depois e pegar melhores informações. Legal. Mas temos Instagram, Facebook, grupos de WhatsApp, toda a assessoria necessária para que o enfermeiro tenha informação. Legal. Vamos lá, então. Primeira coisa a fazer. Sou um enfermeiro zero inglês. Eu tenho que aprender esse inglês, ok? Nós temos uma escola de idiomas que é conveniada à empresa que fornece o curso de inglês do básico ao nível intermediário, tá? Já com esse foco para passar nessa prova, essa bendita prova. É super intensivo, tá? É um curso aí de mais ou menos 1 ano e meio de duração para que o enfermeiro aprenda o mais rápido possível, tá? Só que o enfermeiro é livre para fazer o curso onde ele quiser, não é obrigado a fazer conosco. Nós, inclusive, aceitamos enfermeiros que já sabem falar inglês, então não tem nenhum problema. Né? Não tá com Mas vamos lá, voltando na escola de inglês, né? Exato, vamos voltar ao enfermeiro zero inglês. Sou enfermeiro zero inglês e quero fazer todo o processo com o grupo NESH. Como é que funciona? Nós temos um curso do básico ao intermediário. Quando o enfermeiro chega no intermediário nível B2, ele vai fazer o preparatório para o exame de proficiência em línguas. Tá? No nosso caso, o enfermeiro tem que fazer esse exame de proficiência e tem que chegar no nível intermediário B2, tá? Porque no nosso caso, o enfermeiro ele é contratado com um tipo de visto chamado EB3. O EB3 te dá o direito ao green card, tá? E para conseguir o EB3 é necessário ter o inglês intermediário nível B2, ok? Legal. Então, o enfermeiro chega lá. Então, a gente começa o preparatório para que ele consiga passar nesse exame de inglês, tá? Nós temos o IELTS, que é o inglês mais britânico, o TOEFL, que é o inglês mais americanizado, e agora também temos o OET, que é um outro instituto também, tá? Que fornece esses exames de proficiência. Sim, já ouvi falar dele também. É muito bom, inclusive. Então, se o candidato chega no nível intermediário B2, passa no exame de proficiência, agora a gente vai fazer a preparação para o NCLEX. Tá? O que é o NCLEX, né? Todo mundo tem medo, né? É uma prova de conhecimentos específicos em enfermagem voltada para a área assistencial hospitalar modelo americano, tá? Todos os enfermeiros têm que fazer o NCLEX, todos os enfermeiros precisam da aprovação no NCLEX para ter a licença para trabalhar de forma legal, tá? Para ter o seu COREM americano, entendeu? Entendi. Essa prova ela é presencial, Eliane. Tá se animando para ir também, né? Olha, eu tô sempre animada, né? Então. Vambora. Essa prova ela é presencial. Tá? Ela pode ser feita nos Estados Unidos, pode ser feita no México, e para nossa sorte, enfermeiro latino brasileiro, pode ser feita no nosso país, tá? Na América Latina, o único local que tem essa prova NCLEX é aqui em São Paulo, mais especificamente no bairro Vila Olímpia, entendeu? Então, aí o enfermeiro precisa da aprovação no NCLEX, nós também temos o preparatório para esta prova, tá? Então, ele já conseguiu fazer o B2, que é a prova de proficiência, a aprovação no NCLEX, já aprendeu inglês. Paralelo a isso, está acontecendo um processo de validação do diploma desse enfermeiro, porque o diploma tem que ser... toda a tradução do certificado, a documentação toda, aí vocês cuidam de tudo isso. Nós cuidamos de tudo, o processo de validação, tradução, inclusive o enfermeiro quando entra no processo, ele tem um anjo da guarda, né? Ele tem um assessor, que começa com ele ali na inscrição e vai acompanhar até a chegada nos Estados Unidos. Quando você chega no aeroporto, tem um assessor lá te esperando ou alguém do hospital te esperando. A gente agarra na mãozinha do enfermeiro e vai até o final. Que bacana, legal demais.
dá uma segurança, né? Com certeza, com certeza. Agora, tem uma pergunta. Quanto ganha, em média, o enfermeiro lá? Qual que é, Essa assim, uma pergunta, janela de ganho, né? essa é a pergunta mais importante de todas, É, né? Todo mundo quer saber, né? mundo Afinal de aqui deve estar contas, pulando para perguntar isso, mas eu já sou meio claro. antecipada, já quero saber. Não, essa informação tem que vir por último, que senão o pessoal sai da live, né? Não pode, tem que ficar até o final. Não, não, não. A gente tem aí. Bom, você segue o seu script aí de algumas perguntas que eu não te fiz, que você acha pertinente me falar pra gente. Então, antes de te falar da questão do salário, que é muito importante, eu vou falar para você uma coisa que é tão importante quanto. Quais são os benefícios que o hospital oferece para o enfermeiro? Ah, lá é um monte. Esses são os benefícios, gente. Não há nada a ver com o que acontece conosco aqui no nosso país, É, né? Enfim, outra quando, realidade. sim, quando você é contratado por um hospital e o hospital passa a ser o seu sponsor, no caso da nossa empresa, o contrato é direto com o hospital, tá? Nós somos o que chamam de direct hire. Nós preparamos, recrutamos, só que o seu contrato de trabalho não é com a empresa, não é com a assessoria, nós não somos cooperativa, tá? Quem vai te contratar vai ser o hospital. Legal. Isso, isso reflete que você vai receber o mesmo salário, ter os mesmos benefícios e deveres que qualquer enfermeiro americano, tá? Você não ganha $1 a menos pelo fato de ser estrangeiro, tá? E também não trabalha 1 hora a mais pelo fato de ser estrangeiro, a menos que você queira fazer hora extra, e eu indico que faça, porque tá valendo a pena pra caramba. É, já ouvi dizer lá. Ontem eu Ah, já conversei com uma amiga de lá para saber algumas coisas. quem vai com garra para trabalhar se dá bem, se dá bem. É, Então, vamos verdade. lá. Benefícios dos nossos hospitais, tá? Dos que são conveniados à empresa. Lá eles não pagam por salário, né? Eles pagam por hora de trabalho. A hora de trabalho do enfermeiro está em média de 35 a $45 por hora, tá? Dependendo do local. As grandes capitais têm os maiores salários, mas o custo de vida é um pouco mais alto. As cidades menores, cidades do interior, têm um salário um pouco mais baixo, mas o custo de vida também é mais baixo. Isso também varia, tá? Então, eles pagam de 35 a $45 por hora, em média, tá? Pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos. O enfermeiro tem plano de saúde, tá? Inclusive, os enfermeiros, Eliane, são muito respeitados no país, É, muito bem vistos. Nada a ver com o que acontece aqui, tá? é A uma das. população sabe do valor do enfermeiro e reconhece, principalmente no bolso, porque enfermagem por amor não paga nosso cartão de crédito e nem o colégio dos nossos filhos, né? É, é verdade. É por amor também, mas precisamos de um salário e condições de trabalhos dignas com a natureza do nosso trabalho também, né? Enfim, lá eles reconhecem isso. Esse discurso é desnecessário, Sim. tá? Então, o enfermeiro tem plano de saúde, inclusive os hospitais oferecem os planos de saúde mais importantes do país, tá? O enfermeiro tem férias anuais, 5 semanas de férias anuais, tem seguro de vida, dependendo do hospital, tem previdência social e todos os benefícios, né, legais que a gente tem no Brasil também, tá? Ótimo. Um benefício que a gente acha importante destacar, Eliane, é que eles dão um auxílio educação para o enfermeiro, né? Os Estados Unidos gostam muito do enfermeiro que queira progredir cientificamente, tecnologicamente. Então, eles deixam para o enfermeiro anualmente uma bolsa de $5.000 somente para o enfermeiro estudar. É legal, Que né? bacana. Muito bom. Não, $5.000 lá é bastante. exatamente. Não é para descontar do teu salário, tá? Eles não descontam do teu salário. É uma bolsa que fica lá todo ano para você estudar. Pode fazer pós-graduação, mestrado, doutorado, curso de línguas, especialização, Nossa, o que você quiser, sem bacana. tirar do teu salário, Bacana. tá? É. Acho que outra coisa que sempre me dizem, né, que lá é assim, dá um pouco de medo, você fala assim, né? Eu acho que quem tem vontade de ir fica com o seguinte medo, assim, vou chegar lá, uma língua diferente, por mais que eu consiga passar na prova, né? A gente sabe, tem gente que mora lá há 12 anos, ainda não é tão fluente assim, não conhece toda a língua, né? Vou trabalhar no hospital, é um medão que dá, né? A realidade de lá, como você disse, é muito diferente da nossa aqui. Lá, Com são, certeza. tá na UTI, são 2 pacientes, você está numa clínica uma clínica médica, você tem 4 pacientes. Então, acho que é importante a gente lembrar que o trabalho do enfermeiro lá é de verdade diferente daqui, onde a quantidade de pacientes que você trabalha é pequena. Então, a responsabilidade, ela existe, como existe aqui, porém, é mais seguro a atividade, né? Lá do que aqui. Também tem esse lado que a gente tem que falar. Então, aquelas
10 horas que você trabalhou, não é tão pesado como trabalhar 10 horas aqui no Brasil. Não, fora os recursos, né? Não falta recurso para você trabalhar. Porque não tem nada mais frustrante que você estar trabalhando como enfermeiro, você vai fazer um determinado procedimento, não tem material, gente. Né? Exatamente. Lá não falta recursos. Você consegue aplicar exatamente aquilo que você aprende na faculdade na vida prática. Né? Isso também te estimula, né, a trabalhar. E outra coisa, Eliane, a carga horária de trabalho lá não é exaustiva, não, tá? Não, não é. Não. Vou te falar, a carga horária de trabalho para os hospitais que trabalham conveniados ao grupo, né, e outros também, são 3 plantões semanais de 12 horas. Você trabalha 3 plantões seguidos, tá? Seria um esquema 3x4. Trabalha 3 plantões de 12 e folga 4 dias. Podem ser horas noturnas, horas diurnas, à noite, né, horas noturnas, eles pagam de 3 a 5 dólares a mais a hora de trabalho, feriado também. Hora extra tá valendo a pena pra caramba, eles pagam em dobro a hora extra. Então é outra coisa. Legal. Outra coisa que eu queria te perguntar. Quem tem família, né, e tá a fim de ir, você falou que quando consegue um trabalho lá, já consegue o Green Card. Quando você Sim. tem o I-6. É esse? É isso Sim, mesmo? Pode ir você já família, entra. pode levar o esposo, pode levar os filhos, depois desse processo, depois que tá lá, sem problema nenhum. Sem problema. Deixa eu te explicar como é que funciona isso. Legal. Você já entra com visto. Você entra com visto EB3, Eliane. O visto EB3 te dá o direito ao Green Card. Isso torna muito mais atraente do que os países europeus, por exemplo, Alemanha, Itália, etc. Você sempre vai esbarrar na questão da cidadania. Sempre. Nos Estados Unidos, no caso dos enfermeiros, você já entra com Green Card. Tá? Sim, é isso que é Gente, importante. o Green Card o hospital paga para você. Tá? O hospital paga processo migratório, paga o Green Card, eles pagam tudo para você. Tá? Um Green Card está custando em média 15 mil dólares. 15 mil dólares corresponde a 75 mil reais. O hospital paga para o enfermeiro e para a família também. Que maravilha. E a família é assim, filhos até 21 anos de idade, solteiros e cônjuges casados legalmente podem embarcar direto como enfermeiro. Filhos acima de 21 demoram um pouquinho mais, tá? Porque assim, você vai com visto EB3, Green Card. Depois de 5 anos, você pode solicitar a cidadania americana, se você quiser, tá? Não precisa casar com americano para ter cidadania, não. Não precisa separar do seu marido, da sua esposa e casar com americano. Você pode levar o combo completo do Brasil sem problema. Essa é a ideia. Exatamente, porque depois de 5 anos vocês podem solicitar a cidadania americana. Por isso que eu falo que é muito mais atraente que um país europeu, né? Você já entra com Green Card. Depois de 5 anos solicita cidadania. Não tem problema nenhum. E é extensivo à família, tá? Filhos até 21 solteiros, cônjuges casados legalmente, podem embarcar diretamente com você. Filhos acima de 21, pai e mãe, podem também, mas demora um pouquinho mais. Porque primeiro tem que se tornar cidadão americano. E esse processo leva em torno aí de 5 anos. Né? Depois desse período, você solicita o processo migratório desse seu familiar e ele vai depois. Filho, por exemplo, está levando mais ou menos uns 7 anos, porque o processo migratório ele demora um pouquinho. Nossa. Muita gente vai enrolando até lá e vai levando como turista, leva com visto de estudante, até completar esse tempo, né? Não atrapalha em nada, tá? E depois consegue tirar o visto também. E é o mesmo processo, o hospital paga o visto para a família. Que bacana. Muito bom. É muito estimulante. E outra coisa, Eliane, muita gente me pergunta assim, e se meu marido for comigo, tem como ele trabalhar? O hospital é o primeiro a aproveitar os seus familiares para trabalhar. Que bacana. Olha. Porque eles desejam enfermeiros. Você não tem noção de como eles desejam os enfermeiros lá. Eles querem que o enfermeiro fique e que fique bem. Nada melhor que isso do que abarcar a família, né? E o hospital não é feito só com médico, enfermeiro, físio, né? Tem o pessoal da burocracia, tem o pessoal da segurança, o pessoal da manutenção. Então, esse seu familiar pode ser aproveitado para um desses campos aí. Que legal. Legal, né? Outra coisa. Eles querem, nós somos desejados lá, Eliane. É a coisa. Que bacana. Me surpreendeu, assim, as informações que você está passando vai além do que eu achava que era. E principalmente o negócio de poder ir à família. É maravilhoso. Claro. Tem aqueles obstáculos que eu já mencionei, né? Aprender o inglês, passar no exame de proficiência, mas, gente, não tem jeito. Um estrangeiro, quando vem para o Brasil também, né, com diploma universitário de uma faculdade estrangeira, né, ele também tem que validar no nosso país. A língua, Sim. E no caso da língua, me perguntam, Vivian, não pode ir sem saber falar inglês? Eliane, nós trabalhamos com pessoas. O seu paciente não vai falar português com você. A equipe de trabalho... E não vai
ficar lá com o Google Tradutor, né? Claro. Não dá, não rola. Sheila, ela falou do salário aí. Tem alguém perguntando de novo com relação a salário. Lá eles pagam Beleza. por hora, né? Então, É, de 35 a US$ 45 a hora, fora horas isso. extras. Com... Isso traduz um salário anual, tá? Em média anual, de 80 até 120 mil dólares anuais, tá? Aí, para saber quanto dá por mês, é só pegar essa cifra aí, é de 80 a 120, e dividir por 12, né? Que vai saber exatamente quanto dá. Nós fazemos uma propaganda de uma média de 8 mil dólares, tá? mensal. Lembrando que pode ser mais que isso, né? Como eu falei. Depende se vai ser uma cidade pequena, se vai ser uma grande capital, se você vai trabalhar à noite, né? Que ganha de 3 a 5 dólares a mais, se vai trabalhar só de dia. Agora, uma coisa que vale a pena comentar, Eliane, que me deu raiva quando eu descobri, tá? O enfermeiro nos Estados Unidos, somente com um plantão de 12 horas extras, consegue ganhar o que nós estamos lutando o mês todo para ganhar como piso salarial. Tá? Porque os hospitais pagam de 720 até 1.000 dólares por um único plantão extra de 12 horas. 1.000 dólares são aproximadamente 5 mil reais. Aqui estamos pleiteando um salário em cima de 4.700 reais por 30 dias. É. Lá o enfermeiro ganha isso por plantão. Então a galera que quer ir para fora do país para poder ajudar a família do Brasil consegue fazer isso sem precisar de mexer no seu salário. É só meter a cara em hora extra, porque está valendo a pena pra caramba. Eles estão precisando, sempre estão precisando, então quem tem garra para trabalhar, gente, vambora. É isso mesmo. Então, no meu caso, a minha idade, assim, eu já te falei que, né, é melhor eu ir de uma forma mais branda. Mas eu super incentivo, eu não sei se uma amiga minha que está na Irlanda, ela está na Irlanda, a atuação da Irlanda não a deixa contente, ela não tem uma exata atuação como uma enfermeira, um plano de carreira lá, então ela está querendo ir embora para os Estados Unidos. Mandei para ela ontem folders. Tem uma nos Estados Unidos que vai te procurar, que ela já está lá em Miami. Beleza. Ela já deu uma andada no processo e eu falei isso para ela, olha, conversa com ela que ela pode dar uma sequência de onde está para continuar, para acelerar. Ela já está morando Não, lá. é muito menos burocrático, né? Isso que eu estou falando para você é só uma pincelada de tudo que a gente tem para falar dentro de uma mentoria de quase 2 horas. Mas os Estados Unidos estão pagando 30% mais que o Canadá, estão pagando 3 vezes mais que a Alemanha, tá? 3 vezes mais. E se for comparar com o salário de um enfermeiro brasileiro, né, Eliane, não tem nem muito o que falar, né? Na Alemanha tem alguém aí que falou que o enfermeiro do Brasil que vai para a Alemanha só faz sinais vitais. É verdade. A atuação do enfermeiro na Alemanha, tenho conhecidos que já foram, umas 3 pessoas, e me disseram que é como é o trabalho do enfermeiro. Se nós formos para lá, é como um auxiliar de enfermagem. Lá, a profissão é enfermeiro, na verdade, é auxiliar de enfermagem, não é nem técnico, é auxiliar. Então, é bem diferente do cenário do Brasil. Eu não fiquei contente com isso, porque eu acho que se a gente vai sair do Brasil, é para atuar como enfermeira, é para atuar como enfermeiro. Não posso fazer menos do que a gente faz aqui. Claro, né? claro. E Estados Unidos eu sei que reconhece bastante. Isso já... Na verdade, ninguém quer sair do Brasil, né, Eliane? Um país lindo como o nosso, né? Mas, infelizmente, o Brasil não valoriza os profissionais de enfermagem. Tem um ou outro afortunado que está muito bem na carreira, não quer sair, está quase se aposentando. Mas, por exemplo, eu faço reuniões, né, presenciais com acadêmicos de enfermagem. Eu queria estar ainda na faculdade e receber essa informação. Quem dera lá, quando eu me formei, entende? Então, a gente já vai instigando o enfermeiro que tem outros campos de atuação. Se está lá no primeiro período da faculdade, não importa, faça o inglês. Quando chegar no final, é só correr atrás do restante. Um bom caminho também é ir, já ir morando lá, já aprendendo inglês. Vai 3 meses, volta. É um plano, né? Um projeto. Né? E veja a vantagem também, né, Eliane? E veja a vantagem também. Olha só, o Tenash Group é a única empresa que tem uma enfermeira à frente disso no Brasil, né, gente? Tem que puxar a sardinha pro meu lado. Né? Isso aí, parabéns por você ter conquistado esse caminho pra gente, né? Porque é bastante importante. Né? E falando que abriu, eu acho que mas sabe o que abriu o caminho, Eliane? O espanhol. Ah, é? Espanhol e inglês. Que bacana. Tem que falar uma língua, minha amiga. Tem que falar uma língua. Aprenda espanhol, aprenda inglês. No mundo globalizado que a gente vive, claro que o meu currículo também conta, lógico.
Mas se eu não soubesse espanhol, se eu não tivesse uma boa noção do inglês, para que eu ia servir para a empresa? Eles são multinacional, entende? A empresa tem a sede na cidade de Chicago, tá? Então, inglês. Está presente na maioria dos países hispanohablantes que falam espanhol e iniciando agora no Brasil, né? Começamos em outubro de 2022, abrimos o escritório agora em março de 2023, aqui na cidade de São Paulo, né? E eu estou à frente do projeto aqui no Brasil. Mas o que abriu as portas, é claro, o fato de ser enfermeira, mas o espanhol. Bacana, parabéns, é isso, Nada. parabéns. Bom, eu não sei se está faltando alguma coisa. Eu sei que tem pessoas que acabaram aí de entrar, há pessoas que entraram na metade, tem pessoas que saíram quando viu que a gente vai deixar gravado. Então, eu acho que assim, tem que fazer uma sugestão, né? De te seguir no seu Instagram, de acompanhar e fazer as suas reuniões que você disse que oferece via Zoom, né? Com tempos maiores, informações mais detalhadas para quem está interessado. E aí convidar o pessoal para fazer esse caminho, né? Que eu acho que é importante conhecer bem, tá bem assessorado com o grupo que você representa aqui no Brasil, para dar essa segurança para as pessoas, fazer um caminho seguro, né? Uma empresa segura, você é Claro. conhecida, respeitada no Brasil, tem uma referência, né? Porque nós sabemos que às vezes a gente contrata alguém de fora e às vezes a gente não sabe muito bem o que está acontecendo e você dá aí um caminho num barco seguro para a gente navegar até esse outro país e essa outra realidade tão sonhada. A gente tem noção, Eliane, eu particularmente pelo fato de ser enfermeira e ser brasileira, né? Mas a gente tem noção que a gente está mexendo aqui com os sonhos de muita gente, né? Essa pode ser a decisão mais importante da sua vida profissional. Então tem que ser bem orientado para não perder tempo, para não perder dinheiro, né? Também ficar frustrado no meio do caminho. Tem alguns obstáculos? Sim. Aprender o idioma, passar nos exames, mas nada para enfermagem é fácil. A gente, quando quer alguma coisa, tem que correr atrás. E depois, você tem uma garantia de trabalho, né? Você já vai com um contrato de trabalho para lá. Você não vai para lá para procurar. E uma pergunta também sempre me fazem, tá, Eliane? Não podemos levar técnicos em enfermagem, tá? Somente bacharéis em enfermagem, tá? Só bacharel, legal. Técnicos nos buscam, ficam chateados, pensam que é discriminação, mas não é. Adoraríamos levar os técnicos. Mas o governo americano não está destinando visto para esses profissionais, somente para bacharéis em enfermagem. Entendeu? Maravilha. Isso é uma ação contínua ou é temporária do governo americano com relação a levar outros profissionais para o país, para uma atuação numa área, né, de medicina tão específica, porque são cuidados bem específicos da enfermagem, né? E o que aconteceu que eles estão querendo tanta gente por lá? Por que está faltando tanto enfermeiro lá? Na verdade, isso é uma questão... Não, isso é uma questão cultural. É uma questão cultural. Eles sempre precisaram de enfermeiros. Tem empresas no Brasil desde 2003. Então, não é uma coisa nova. Tá? A única novidade é que agora tem uma enfermeira à frente disso, né, com uma outra empresa. Legal. Mas se você pesquisar aí no Instagram, no próprio Google, você vai ver muitas assessorias que trabalham da mesma forma que a gente, com algumas diferenças. Vão ver também depoimentos de enfermeiros que já foram e hoje em dia são influencers, né? Estão aí no Instagram, dizendo a sua rotina, né? E mostrando mais uma vez que é possível, né? A questão da enfermagem nos Estados Unidos é quase uma questão de emergência sanitária, tá? Na verdade, os Estados Unidos é o país das oportunidades, gente. Todo mundo sabe que tem garra para trabalhar, vai lá e se dá bem, né? É só trabalhar. No caso da enfermagem, da área da saúde, eles também precisam de médicos, também precisam de físio. Só que, no caso dos enfermeiros, é quase uma questão de emergência sanitária. Já era assim antes da pandemia. Depois da pandemia se complicou um pouco mais. A galera não quer trabalhar com enfermagem e eles não conseguem uma quantidade de enfermeiros americanos suficientes formados no país que possam preencher essa demanda. Então, não é uma coisa recente. A projeção é termos aproximadamente nos próximos anos cerca de 200 mil vagas disponíveis somente para enfermagem. Pois é. Até 2031, calcula-se que mais de 18 milhões de americanos vão estar se aposentando. Vai acentuar ainda mais a necessidade dos profissionais. Por isso também que eu faço a apresentação nas universidades, porque dá tempo do acadêmico de enfermagem se formar e preencher essas vagas. Não tem projeção de quando eles vão conseguir preencher essas vagas. Então, não se preocupe. Legal. Bacana. Se você ainda tiver gás e força para ir, vamos embora.
Não, já não tenho mais coluna para isso. Te entendo. Não tem limite de idade, tá? Você vai trabalhar com tecnologia de ponta, então. A gente tem gente no processo de 25 e de 55, então É não tem problema não. 5, que É. legal. É. Eu tenho um colega que já está lá, né? Inclusive, ele foi com uma outra assessoria há anos atrás. Ele me comentava que tinha gente com 58 no processo, né? Bom, Isso há 6, 7 anos atrás eu ficava assim, caramba! Aí agora, como eu vivencio isso e vejo que realmente é possível, né? É outra coisa, gente. É outra coisa, não é igual o Brasil, não. é isso. É isso. Então tá bom, eu acredito que seja essas questões aí. E aí eu aviso o pessoal que está gravado, ó lá. Alguém com 47 aí vai, dá tempo. Você tem Eu saúde, também tenho 40, eu também tenho 47, estou no processo, não tem problema nenhum, não. tem que ir. É isso. Alguém perguntou aí se enfermeiro estomaterapeuta tem espaço. Então, Lá tem assim, essa especificidade, né? Mas o espaço, pelo que a Vivian já falou aí no começo da live, é em algum hospital, naquilo que você mais é específico. Então, é claro que as especialidades e mais ainda o tempo de trabalho é o que vai contar, né? Tempo de é trabalho. porque no caso dos hospitais, Eliane, quando você vai com um empregador, quando você vai com um sponsor, o governo americano facilita muito a tua entrada lá. E, por exemplo, o sponsor já paga o teu green card. Um green card está custando US$ 15.000, como eu citei, né? É, Quantos brasileiros têm aí? R$ 75.000 para dar no green card. O hospital paga para você. O hospital paga a passagem aérea. é, O hospital paga para o enfermeiro, Eliane, um mês, 30 dias de alimentação e alojamento gratuitos, só para o enfermeiro ajeitar a sua vida ali e depois é que ele começa o período de treinamento. Então, é muita facilidade. A gente conhece enfermeiros que foram por conta própria, que tentaram sim, sozinhos. Tira o sim. chapéu para eles, É, tá? Mas não é fácil, não. é. Olha, eu vou sugerir para que quem está falando, qual que é o valor? Eu sei que ela vai fazer um outro trabalho com vocês, né, interessados para poderem gastar mais tempo e mais perguntas específicas através de uma reunião. Alguém está pedindo o teu Instagram aí, como é que é o teu Instagram? Deixa eu colocar aqui no comentário meu Instagram. Deixa eu ver aqui se vai. É, eu acho que vai. Peraí, só um minutinho. Deixa eu digitar aqui. E quando ela me falou, não é muito, eu nem lembro, mas eu sei que eu falei, nossa, mas é possível, né? Você vai pagando por mês para todas essas documentações, translado, né? De translado. Burocracia, né? Burocráticos de certificados, né? Dos diplomas e tudo mais. E todo esse preparo tem um custo, obviamente, né? Quando a gente fala de taxas de lá, então lá é tudo em dólar, né? Mas não Claro. é tão assim, uma coisa assim bem difícil e é muito possível. Por isso que eu incentivei você vir no meu Instagram e contar para as pessoas que estão aí comigo para poder conhecer essa possibilidade. Porque às vezes a gente faz que é uma coisa impossível, um sonho além da lenda que não dá e é perfeitamente possível. Encaixa no bolso de qualquer um, tenho certeza. Claro, claro. E já é para você ter uma certeza que você vai chegar e você vai ganhar mais ou menos US$ 10.000, gente. Não é investir em uma coisa que depois talvez vai vir. Só depende de você. E depois quem for me convida para tomar um café que eu vou visitar. Não, tem que pagar a sua passagem aérea para você ir lá, vai ganhar US$ 10.000. Não custa nada, uma passagenzinha só. É isso. Então tá bom, Vivian. Você colocou teu Instagram aí, né? Ok. E aí o pessoal te segue, você consegue fazer um trabalho mais direcionado para esclarecer melhor, aprofundar mais o tema, levá-los a avaliar melhor a possibilidade. Eu acho que isso é bastante importante na carreira de todo mundo. Estou mandando ninguém embora, estou convidando vocês a terem, né, essa experiência de ir, que pode voltar a qualquer momento, de Claro. levar família, de levar filhos. Eu acho que é uma coisa muito importante. Muito importante, uma experiência muito importante. Sempre quem vai, quando volta, volta melhor ainda do que foi, né? Então, acho que isso também tem que pensar. É um plano de carreira muito importante. Tá Com bom? certeza. Quem tá acabando de entrar aí, que eu vou encerrar, depois assiste lá, que eu vou deixar gravadinho lá e vou postar. Tá bom? Deixa eu só passar um recadinho final só, Eliane, para o pessoal que está entrando agora. Tá. Gente, eu dou mentorias diárias pela plataforma Zoom. Segunda, quarta e sábado, 2 da tarde.
terças e quintas, às 9 da noite. Terminando com você aqui, tem uma mentoria agora, 9 horas da noite. Trabalhar bastante. Sim. E domingos bissemanais pares, às 11 horas da manhã. Tá? É porque nós fazemos rotação. Temos eu, temos uma outra representante, então a gente vai. Senão ninguém aguenta, né? De segunda a domingo com reunião. E nessas reuniões, todo mundo pode entrar, pode participar quantas vezes quiserem. Se quiser chamar a família para poder assistir também, tá? Ali a gente explica de forma mais detalhada como é que funciona o processo migratório, os benefícios dos hospitais, o que vocês têm que fazer, prazo, custos, benefícios, problemas também que podem vir a surgir. A gente dá uma atenção mais diferenciada que uma live do Instagram. Então, participem. E qualquer coisa, me manda mensagem também, que eu sou totalmente acessível, respondo todo mundo, de boa. Bacana. Beleza? Bacana. Obrigada. Obrigada por você dispor esse tempo aí para falar aí. Eu te agradeço. Tá bom? Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada, Eliane. Boa Beijo. noite e a gente se vê no USA. Ok. Tchau, tchau. Beijo. Beijo a todos aí. Obrigada. Tchau, tchau. I see you later. See you later.